Muito bem, sejam todos bem-vindos novamente a mais um estudo aqui pela Faculdade Livre Teológica Bereanos. Essa é a terceira aula. Bem, eu gostaria de utilizar a Bíblia de Estudo do ICP, que é o Instituto de Pesquisa Cristão. Inclusive, você pode até baixar no seu telefone essa Bíblia de Estudo, tá? Bíblia Apologética de Estudo ICP, como você vê aí na sua imagem. Então, já é um recurso que você pode utilizar, certo? Para poder aí até mesmo se aprofundar. Então, a gente vai utilizar também como material essa Bíblia de Estudo do ICP. Então, você já tem percebido que nós estamos utilizando vários tipos de recursos onde você pode baixar, onde você pode encontrar facilmente. Então, isso para facilitar a sua compreensão do nosso assunto do estudo, tá bom? Então, a gente vai utilizar aqui a Bíblia de Estudo do ICP, na página 1342 até a página 1348, mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá bom? Bem, hoje a gente vai ver aqui o estudo sobre hermenêutica, né? O autor como elemento determinado de significado, o texto como elemento determinado de significado, o leitor como elemento determinado de significado, definições de regras, significado, implicações, interpretação, o assunto do texto, tá? A gente termina por aqui, essa primeira parte. Depois a gente retoma na segunda parte, no último vídeo aqui do curso, ok? Bem, você já sabe que a palavra hermenêutica vem significar o quê? Explicar ou interpretar. Então, todo mundo que assiste um filme, que assiste um desenho animado, uma ficção, enfim, ou até mesmo está vendo um jornal, ou ouvindo algum tipo de informação, seja ela qual for, as pessoas precisam de uma explicação, precisam de uma interpretação. Então, elas querem a hermenêutica, tá? Então, mas nas escrituras é usada quando em 4 versículos. Você vê aí, João capítulo 1, versículo 42, capítulo 9, versículo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 2, e Lucas capítulo 24, verso 24. Então, essas são as palavras, esses são os versículos onde tem a ocorrência desse verbo hermenêutica, hermeneu, tá? Então, pode ser traduzida também como expor. Logo, descreve simplesmente a prática racional, né, da interpretação. Então, é necessário que qualquer pessoa que estuda a escritura venha descobrir o significado no texto que está examinando. Então, o texto é a verdadeira fonte, é a verdadeira base, é a verdadeira natureza da interpretação, a fim de saber exatamente o seu significado, né? o seu objetivo. Então, o que é necessário? É necessário verificar vários componentes, ter várias etapas que vai envolver essa ciência, essa disciplina chamada hermenêutica. E essas etapas começam com o quê? O autor. O autor, quem é? O autor é quem escreveu, tá? Começa pelo autor. O texto e o leitor. Eu, particularmente, pessoal, eu falei o seguinte: o autor, a comunidade para o qual o autor escreveu o texto e depois nós, os leitores, ok? Você pode anotar aí desse jeito aí que fica melhor para vocês aí. Bem, vamos começar aqui falando sobre o autor como elemento que vai determinar o significado do texto. Ou seja, vamos fazer assim, algumas pessoas hoje em dia têm uma noção do que é, vamos dizer assim, é a pessoa de Cristo, certo? Ah, eu acho que Cristo é um anjo. Aí você vai e fica, como eu sei se Cristo é um anjo ou não? Bem, é simples responder. O autor que escreveu sobre Cristo falou que ele é um anjo ou não? Não. Nenhum autor do Novo Testamento ou do Antigo menciona Jesus como anjo, entendeu? Então, a gente prefere essa interpretação do autor e não das interpretações que as pessoas hoje fazem, principalmente das seitas. Deu para entender? Então, muitas vezes as pessoas fazem uma interpretação que não é baseada no autor, né? O que ocorre geralmente nas seitas, tá bom? Então, esse é o método mais tradicional da Bíblia.
O autor vai dizer a você e a mim qual é o sentido do texto, o que o texto está ensinando, qual o princípio, entendeu? Então, o significado é aquele que o escritor, né, conscientemente quis realmente dizer ao produzir o texto, não deixando dúvida nenhuma. Eu digo a você que é importante verificar o que realmente o autor disse em outros escritos, em outras passagens, de uma forma mais geral. Por exemplo, o que Lucas registrou em seu evangelho pode ser mais esclarecido se compararmos com Atos dos Apóstolos. Outro registro de Lucas, tá? E assim, também outras informações, né, ao redor do Lucas, né, os evangelhos, por exemplo. Também devemos lembrar, em conta disso, a questão do idioma da época, por exemplo, o aramaico, o hebraico, o grego, pois seu significado não pode variar. Mas será que o texto está limitado exatamente ao que o autor quer dizer? Por exemplo, lemos em Efésios capítulo 5, verso 18, que diz assim: Não vos... cadê, meu Deus? Não vos embregueis com vinho. Alguém poderia dizer, Paulo proíbe que nos embreguemos com vinho, mas acho que não seria errado embriagar-se com cerveja, rum ou outra bebida alcoólica. Veja aí o problema hermenêutico, tá bom? Então, os escritos dos apóstolos vão além de sua consciência. Embora essas implicações não condigam com o significado original, antes fazem parte do texto e objetividade no mesmo. Devemos compreender então, pessoal, já bem, o mandamento paulino como um princípio, é um princípio, certo? Porque, mesmo que o autor não esteja ciente das circunstâncias futuras, como o cerveja, rum, essas bebidas alcoólicas de hoje em dia, ele vai transmitir exatamente a intenção de não se embriagar, né, justamente com o vinho, né, que era aquilo que era a base para ele trabalhar questões também até do futuro, entendeu? Essa questão aqui já do autor determina o significado. O outro é o texto como elemento determinante do significado. Bem, alguns afirmam que o significado tem autonomia semântica, gramatical, histórica, contextual e cultural, geopolítica sobre o texto, sendo completamente independente do que o autor quis comunicar quando escreveu. Veja só, de acordo com esse ponto de vista, quando um determinado escrito se torna literatura, as regras normais de comunicação não mais aplicam-se, transformou-se em um texto literário. Bem, veja só, o que o texto está realmente dizendo sobre o assunto? É uma pergunta, pessoal. Analisando o relato de Marcos 4, 35 ao 41, diz assim, qual é o objetivo do texto? Informar sobre a topografia do mar da Galileia ou sobre o mau tempo naquela circunstância. Veja o que Marcos está dizendo. Em verdade, seu objetivo era falar sobre Jesus Cristo, Filho de Deus. O significado que Marcos queria transmitir está óbvio. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tá? Então, é o que acontece muitas vezes, pessoal. Algumas pessoas, por não realmente ter um pensamento cativo à palavra de Deus, começam a pensar fora da regra, a pensar fora dos padrões normais, e se importar com coisas que, na verdade, não era a intenção do autor. Por exemplo, falar do vento e do mar. Alguns podem até mesmo criar uma pregação, até criar algum estudo em torno disso, beleza, tudo bem. A questão é que o autor estava utilizando a realidade daquela época, que havia o vento, havia o mar, para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse é o objetivo do texto, tá certo? Simplesmente não diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus de Tuvá. Tá? Bem, então veja só. O autor queria transmitir que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o eterno Senhor, e que até mesmo a própria natureza é sujeita. A natureza obedece a ele. Ok? Bem, o terceiro ponto. O reitor determina o significado. Aqui a gente precisa ter muito cuidado, tá bom? Quando a gente obedece às regras de hermenêutica, estabelece que o autor determina o significado,
Depois, o texto determina o significado. Aí agora eu e você consegue agora, ou não, tá? Determinar o significado do texto. Ou seja, eu consigo, dependendo ou não, determinar o significado do texto quando cumpro e sigo as regras. Bem, segundo essa perspectiva, o que vai determinar o significado do texto é aquilo que o reitor compreende do texto. É verdade? O reitor atualiza a interpretação do texto. Então, muito cuidado. Porque, às vezes, a gente vai fazer um estudo bíblico, ou ouvir uma pregação, um estudo, baseado nas nossas crenças pessoais ou na nossa cultura. Então, isso pode interferir ou não, ou prejudicar ou não a nossa compreensão do texto. Então, explicando melhor, os leitores distintos encontram diferentes significados. Isso porque o texto diz concede multiplicidade. Muito cuidado aí, pessoal. O que o leitor pensa é relevante? Isso poderia influenciar o sentido do texto? Sim. Muitas das vezes o que a gente sentiu, experimentou na vida, né, ou passou, alguma dificuldade, alguma prova, alguma perturbação psicológica ou espiritual, pode, pessoal, interferir positivamente ou negativamente sobre o texto, ok? Bem, se compreendemos que há diferença entre interpretação entre o leitor cristão e o leitor ateu, a resposta é sim. Contudo, é necessário que o leitor esteja em condições de entender o texto. Ou seja, quando um ateu, um cético, um católico e um cristão estuda a Bíblia, cada um deles vai ter uma interpretação. Já pode fazer essa experiência. Por quê? Porque cada um deles, de acordo com essa parte aqui do estudo, vai interpretar de acordo com as suas condições iniciais. Por exemplo, o ateu vai interpretar tudo que a Bíblia diz baseado na sua base, que é que Deus não existe. O cético vai basear no seu ceticismo, o ateu vai basear no que a Igreja Apostólica Romana diz. Por sua vez, o cristão é aquele que mais se aproxima da Escritura porque se baseia na palavra de Deus. Ok? Bem, contudo, é necessário que o leitor esteja em condições de entender o texto. Então, todos eles podem entender o texto, porém, eles podem entender errado, fazer uma má interpretação. Tá bom? Ao verificar como as palavras são usadas nas frases, como as orações são empregadas nos parágrafos, como os parágrafos se ajustam aos capítulos, e os capítulos são estruturados no texto, o leitor procura compreender a intenção do autor. Bem, o texto em sua íntegra ajuda a cada um de nós, a compreender cada palavra individualmente. Assim, as palavras, o capítulo, o contexto, o texto e o conjunto de palavras ajuda a compreender o todo, certo? Agora a gente vai ver aqui agora um outro recurso que a Bíblia Apologética traz aqui, é definição das regras. Lembra-se que eu falei das regras? Então, quando a gente for estudar a Bíblia, fazer um estudo bíblico, ou até mesmo fazer uma pregação, a gente precisa, pelo menos, ter noção dessas regras aqui. Ó. Vê só. Uma utilização equivocada das ferramentas hermenêuticas resulta em uma confusão e desvios. Ou seja, resultará em uma heresia. Bem, o que está envolvido no processo de interpretação? Que padrão terminológico o autor utilizou para dar significado ao texto? Que implicações se enquadram legitimamente no padrão por ele pretendido? Que significação atribui o leitor ao texto? Qual o assunto do texto? Que compreensão e interpretação o leitor terá? Aqui, se as normas de linguagem devem ser respeitadas, que possibilidade de significado é permitida nas palavras de um texto? Foi reconhecido o gênero literário? As respectivas regras que governam estão sendo obedecidas? O contexto prevê um significado dos objetos literários encontrados no texto? Então, essas são algumas regras que vai definir, mas existem outras perguntas que podem também nos ajudar. Por exemplo, quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, tá? São perguntas. E quando escreveu, que vai te ajudar a entender qualquer texto, principalmente a Bíblia. O significado. Tanto que quando as pessoas vão fazer um concurso público, uma prova na faculdade, eles precisam da hermenêutica, precisam saber quem é o autor, por que escreveu. Eles pegam um texto poético, um texto
da antiguidade ou um texto recente, eles precisam saber qual foi o momento da época, o motivo pelos qual escreveu, qual foi o autor, qual é a intenção, para fazer uma interpretação correta sobre aquela questão. Então, do mesmo modo, é a escritura. Bem, o significado. O autor pretendia comunicar suas informações, isso é óbvio. Valeu-se, então, de um código de linguagem para transmitir sua mensagem. O significado não pode ser alterado, pois o autor, levando em consideração suas possibilidades de interpretação, submeteu-se conscientemente às normas de linguagem com as quais o leitor está familiarizado. Da mesma maneira, o texto produzido pelo autor das Sagradas Escrituras, movido pelo Espírito Santo, tem implicações que abrangem o significado específico que eles conscientemente procuram transmitir. Isso é razoável, uma vez que o leitor deverá compreender a linguagem utilizada. Já as implicações é o seguinte: as implicações ultrapassam o significado original. O autor não estava ciente das novas circunstâncias. Apesar disso, ele se enquadra legitimamente no padrão de significado pretendido pelo autor. Em Gálatas 5,2 lemos: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará. Então, um significado específico está bem óbvio. Se o cristão da Galácia se deixa às pressões dos judeus e se submetesse à circuncisão, estariam renunciando à fé, recusando a graça de Deus em Cristo e procurando, consequentemente, estabelecer uma relação diferente com Deus, baseada em suas próprias obras. Para os gentios da Galácia, aceitar a circuncisão equivalia a renegar a Cristo. Hoje, essa interpretação é ponto específico no seio da igreja. Contudo, as implicações desse versículo ainda são proveitosas. No século XVI, Lutero tomou as indulgências e a penitência proclamados pela Igreja Católica Romana como uma tentativa de estabelecer uma relação com Deus dependente das suas próprias obras. Embora Paulo não estivesse ciente das circunstâncias ocorridas no século XVI, Lutero estava certo dessas implicações implícitas no significado das epístolas ou cartas. No século XIX e XX, formaram-se grupos religiosos, você pode ver aí, e que proclamavam a guarda do sábado como sendo obrigatório para a salvação. As implicações do texto paulino são óbvias. Não podemos misturar graça e fé com obras da lei. É estritamente pela fé que somos salvos. Fé sem circuncisão, fé sem indulgência, fé sem penitência, fé sem observância do sábado. As implicações dos ensinos bíblicos ultrapassam as distâncias culturais e temporais e são luz para os problemas atuais. O mandamento olho por olho, dente por dente, em Êxodo 21, verso 23 ao 25, implica no exercício de justiça, enquanto outros grupos religiosos cortam a mão de uma pessoa para por roubar um objeto. As escrituras ensinam uma justiça equivalente, em Êxodo 20, verso 21. O objetivo roubado, mais uma multa, mas não a retaliação física. Então, isso aí, pessoal, são as implicações. Então, o texto trabalha com significado, trabalha com implicações, tá bom? Bem, agora a gente vai ver outra coisa chamada interpretação. Veja como é um processo muito complexo, um processo que exige de nós realmente uma atenção muito grande, tá? Então, aqui a gente vai ver interpretação. Refere-se ao modo como o leitor responderá ao significado do texto. O cristão atribuirá naturalmente interpretação positiva às implicações do texto. O descrente, pelo contrário, atribuirá interpretação negativa. Mesmo no grupo de discípulos cristãos, as implicações de um mesmo texto poderá ser diferentes. A grande comissão de Mateus 28, versos 18 e 19 pode ser interpretada como uma ordem para se tornar um missionário em terra distante, um mantenedor, um pioneiro no próprio país, um pastor local, ou, quem sabe, como incentivo ao professor de uma classe dominical. Mas todas, apesar de diferentes, são respostas às implicações legítimas do texto bíblico, interpretação, ok? Agora a gente vai ver aqui o assunto do texto. Qual é o assunto do texto a ser considerado? Em Gênesis temos a história da criação, em Juízes a história da política, em Salmos a poesia hebraica, em Provérbios a sabedoria prática,
nos evangelhos a vida de Cristo. Esses são os assuntos que cada texto vai mostrar a vocês. Bem, já quase terminando o vídeo, ainda continuando aqui sobre o assunto do texto, diz assim: devemos discernir qual é o objetivo específico do escritor. Tá? Em Marcos capítulo 2, verso 1 ao 12, temos o relato da cura de um paralítico. Diversos detalhes são agregados ao texto, transmitindo informações históricas, formas de construção de casas. Mas o que Marcos queria realmente dizer. Sua ênfase é percebida em vários lugares do próprio texto. Primeiro, a questão levantada pelos escribas sobre quem tem poder para perdoar pecados, a declaração de Cristo de que o Filho de Deus tem esse poder, a realização de um milagre para legitimar essa declaração, a maneira como os ouvintes reagiram diante dessa declaração e do milagre. Nunca tal vimos. Marcos demonstrou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, não existindo na terra ninguém semelhante, pois somente ele tem dado para curar e perdoar pecados. Outra implicação legítima dessa exposição é que Jesus é o Senhor e Salvador. Então, a gente aqui vai concluir essa primeira parte do vídeo, utilizando a Bíblia de Estudo Hermenêutica, no que diz respeito ao estudo de hermenêutica. A gente vai aqui, basicamente, não somente a teoria da hermenêutica, mas também alguns exemplos onde a gente está aplicando as ferramentas dessa metodologia, dessa ciência, para compreender melhor várias passagens bíblicas, compreendendo quem é o autor, o tema, os problemas da linguagem, como ele se comunicou com eles no começo, concluir conosco, e ver que a gente pode, de fato, conhecer a realidade do texto e evitar, consequentemente, a má interpretação. Desde já agradeço a todos vocês, espero que estejam gostando do vídeo. Tá? Agradeço à Faculdade Livre Teológica Bereanos e ao diretor e reitor Jackson, que está aí na frente da direção desse trabalho. Forte abraço, bons estudos. Então, pessoal, bota na sua cabeça aí também, e não se esquecer, esses materiais vocês podem baixar no seu telefone e ir se aprofundando, fazendo resumos, tá bom? Então, cada vídeo eu tenho me preocupado em trazer ferramentas que estejam próximo de vocês, tá? E assim eu acredito que vai me ajudar muito a você ficar na fé, a permanecer na palavra e a estudar conosco, juntos, tá bom? E crescer aí no conhecimento da graça. Então, um forte abraço, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a vocês e bons estudos.